Olá a todos, esta noite vamos mergulhar em algo um pouco diferente, algo que mistura grandeza e luta muito parecido com o mundo do reinado de Colos Magno. Imaginem isto, um império em expansão, forjado pela guerra, lealdade e ambição cristã. Mas este não era um mundo de castelos reluzentes, ou cavaleiros heróicos no auge. Não, este era um mundo de concessões de terras, cercos intermináveis, e a realidade brutal do poder, passando das mãos poderosas de Roma para as mãos de senhores locais. Então, antes de viajarmos de volta no tempo, reserve um momento para curtir o vídeo, e se inscrever, só se você realmente valorizar o que eu trago. Deixe um comentário e me diga de onde você está acompanhando, e que horas são. É sempre fascinante ver quem está conosco, não importa onde você esteja no mundo. Agora, diminuam as luzes, talvez coloquem uma música suave de fundo, e vamos mergulhar na história desta noite sobre ambição, divisão e o nascimento da Europa medieval. Preparados? Vamos começar! A história do Reino Franco não pode ser compreendida sem considerar o papel fundamental de seu fundador, Clovis I, um líder que emergiu da obscuridade de um mundo bárbaro fragmentado. A ascensão de Clovis ao poder marca um dos pontos de virada mais significativos na formação da Europa medieval. Nascido por volta de 466 d. Código, Clovis era filho de Childerico I, um rei dos francos sálios, e de Basina, uma princesa da tribo da Turíngia. O reino franco, nessa época, estava longe de ser unificado. Era, em vez disso, uma coxa de retalhos, de tribos menores, cada uma com seu próprio chefe e fronteiras, lutando pelo domínio do que mais tarde se tornaria o coração da Europa medieval. Os primeiros anos de Clovis foram passados à sombra da liderança de seu pai, marcada por um controle territorial limitado. Childerico governou uma pequena parte dos francos sálios, uma tribo baseada no que hoje é o norte da França, e partes da Bélgica. Os francos, como muitas outras tribos bárbaras, após a queda do Império Romano do Ocidente, ficaram presos entre o declínio da autoridade romana e a ascensão de outros grupos tribais, como os visigodos, os ostrogodos e os alamanos. O colapso do poder imperial romano no Ocidente, em 476 d. Código, abriu caminho para chefes ambiciosos como Childerico e, mais tarde, seu filho, Clovis. Como um jovem príncipe, Clovis estava familiarizado com o caos de sua época. A queda do Império Romano do Ocidente criou um vácuo de poder que vários líderes tribais buscavam preencher. A ascensão de Clovis não era inevitável. A morte de seu pai em 481 d. Código, quando Clovis ainda era adolescente, deixou com um reino semelhante a um quebra-cabeça fragmentado, disputas territoriais, rivalidades tribais e ameaças externas pairavam sobre ele. Como Clovis navegou nessa complexa teia de conflitos? Foi simplesmente por meio do poderio militar, ou houve uma visão estratégica mais profunda que o impulsionou à proeminência? Uma das características mais significativas dos primeiros anos de Clovis foi a consolidação do poder dentro de sua própria tribo, os francos sálios. Ele herdou um reino pequeno, porém influente, e seu primeiro grande desafio foi assegurar sua posição entre as outras facções francas. Os francos estavam divididos em vários grupos, cada um liderado por um chefe local, enquanto alguns desses líderes eram leais à memória de Childerico, outros viam Clovis como um forasteiro, um jovem príncipe, sem nenhuma pretensão real de poder além do poder de sua espada. Os francos, como muitas das tribos bárbaras da época, eram governados por leis e tradições consuetudinárias. A liderança era frequentemente contestada e decidida pela força pessoal e pela lealdade dos guerreiros, em vez de uma sucessão clara. A ascensão de Clovis não foi, portanto, apenas uma questão de herança, mas de conquistar os corações e mentes de seus seguidores por meio de uma série de vitórias militares decisivas. A primeira ação militar significativa de Clovis ocorreu contra os chefes francos rivais, assegurando sua posição como único governante dos francos sálios. Em 486 d. Código, sua vitória sobre Siagrio, o último governante nomeado pelos romanos no norte da Gália, foi um ponto de virada. Siagrio, que controlava uma região que outrora pertencera ao Império Romano, tentava manter uma aparência de autoridade romana na área. A derrota de Siagrio por Clovis na Batalha de Soissons, em 486 d. Código, não apenas garantiu seu controle
sobre o norte da Gália, como também simbolizou a ruptura definitiva com o domínio romano na região. No entanto, essa vitória não foi apenas uma questão de conquista militar, também serviu como uma declaração às outras tribos e facções, de que Clovis era um governante a ser considerado. Surge então a pergunta: o que levou Clovis a escolher um curso de ação tão ousado em um estágio tão inicial de seu reinado? Foi apenas a ambição pelo poder, ou Clovis viu algo mais profundo em sua conquista do território de Siagrio? A Batalha de Soissons, em 486 d. Código, marcou não apenas uma conquista territorial para Clovis, mas também o início de uma série de decisões cruciais que moldariam tanto seu reinado quanto o futuro da Europa. Uma dessas decisões, embora aparentemente estranha na época, foi sua conversão ao cristianismo. Em 496 d. Código, Clovis fez uma escolha monumental, que teria consequências de longo alcance não apenas para ele, mas para todo o reino franco. Ele adotou o cristianismo, especificamente a versão católica romana, uma fé ainda relativamente nova para os francos, um povo mais acostumado às suas crenças politeístas tradicionais. Naquela época, a maioria dos francos ainda era adepta de seus antigos deuses, seguindo rituais e crenças pagãs transmitidos por séculos. O cristianismo, embora se espalhasse pelo mundo ocidental, ainda não havia se enraizado completamente entre as tribos germânicas. De fato, muitas tribos vizinhas, como os visigodos, haviam se convertido ao cristianismo ariano, uma variante declarada herética pela Igreja Católica Romana. A decisão de abraçar o catolicismo não apenas diferenciaria Clovis de seus companheiros reis germânicos, mas também o marcaria como um aliado em potencial da poderosa Igreja Católica, um relacionamento que se tornaria essencial para o estabelecimento de seu legado. A história da conversão de Clovis é fascinante, combinando fé pessoal com o cálculo político. Segundo a lenda, sua esposa, Clotilde, princesa da Borgonha e cristã devota, há muito tempo o incentivava a adotar sua fé. O relato de sua conversão está impregnado de simbolismo religioso, sendo uma das versões mais famosas a de que Clovis, após uma batalha vitoriosa, orou ao Deus cristão pedindo vitória. Quando obteve sucesso, Clovis atribuiu seu sucesso ao Deus cristão, e não à sua própria força, ou ao favor de deuses pagãos. O momento-chave dessa conversão ocorreu após Clovis derrotar os alamanos na Batalha de Tobiaque, em 496 d. Código. Os francos estavam à beira da derrota, e Clovis, diante da perspectiva de perder seu exército, prometeu que, se vitorioso, se converteria ao cristianismo. Segundo a tradição, após sua vitória, Clovis foi batizado por São Remígio, arcebispo de Reims, marcando sua entrada formal na fé católica. Este evento foi retratado como um dos momentos mais significativos da história do Reino Franco, pois marcou o início de um longo relacionamento entre os francos e a Igreja Católica. No entanto, a conversão de Clovis não foi puramente uma questão de convicção religiosa, foi um golpe de mestre de estratégia política. Ao abraçar o cristianismo, Clovis garantiu o apoio do poderoso clero católico, que tinha influência significativa, tanto nas questões espirituais, quanto temporais da Europa. A Igreja, agora aliada ao rei franco, forneceu uma força forte e centralizada, que ajudou a legitimar seu governo. Numa época em que as disputas pelo poder eram frequentemente resolvidas pela força militar, o apoio da Igreja poderia proporcionar a Clovis um nível de estabilidade e legitimidade essenciais para manter o controle sobre seus territórios recém-conquistados. A conversão de Clovis também teve um profundo impacto no cenário religioso da Europa. Sua adoção do catolicismo colocou o Reino Franco no caminho para se tornar um dos reinos cristãos mais influentes do período medieval. Essa decisão teria consequências duradouras para o papel da Igreja na política europeia, especialmente à medida que a Igreja começava a consolidar sua influência sobre os governantes da Europa Ocidental. No entanto, a natureza da conversão de Clovis levanta algumas questões intrigantes. A adesão de Clovis ao cristianismo foi motivada por uma crença espiritual genuína, ou foi uma atitude política pragmática? E qual o papel de Clotilde, sua esposa cristã, em sua decisão final? Além disso, a conversão de Clovis teve implicações significativas para sua relação com a Igreja Católica Romana. Ao se alinhar ao Papa e à tradição católica, Clovis se posicionou como um
protetor dos interesses da Igreja na Europa Ocidental. Isso acabaria por ajudar a estabelecer a monarquia franca como uma das principais defensoras do catolicismo, contra ideologias religiosas concorrentes, incluindo o cristianismo ariano e o paganismo. À medida que Clovis continuava a expandir seu reino, a recém-formada aliança com a Igreja ajudaria a solidificar seu governo. No entanto, esse não foi um processo tranquilo. A conversão de Clovis foi recebida com reações mistas, tanto dentro de sua corte, quanto entre a população em geral. Muitos de seus súditos francos permaneceram hesitantes em abraçar o cristianismo, e alguns até o viam como uma traição às suas crenças tradicionais. A relação entre a família real franca e o clero cristão ainda estava em evolução, e era inevitável que surgissem tensões à medida que o rei se esforçava para integrar o cristianismo à estrutura de seu reino. Essas tensões definiriam o reinado de Clovis ou seriam, em última análise, resolvidas em favor de um reino franco-cristão mais unificado. O capítulo final do reinado de Clovis é frequentemente visto através das lentes de suas realizações na guerra e de sua conversão crucial ao cristianismo, mas seu verdadeiro legado reside na fundação de uma dinastia que mudaria o futuro da Europa pelos séculos seguintes. Após a conversão de Clovis, o reino franco começou a consolidar sua posição como uma das potências mais dominantes da Europa Ocidental, mas não foi apenas sua proeza militar ou alinhamento religioso que garantiu seu lugar na história. Foi sua capacidade de unir tribos díspares sob uma única bandeira, formando a dinastia merovingia, que governaria os francos por quase 250 anos. A capacidade de Clovis de consolidar o poder refletiu-se em suas conquistas, que expandiram seu reino muito além das fronteiras dos francos sálios. Sua unificação dos francos sob um único governo foi uma conquista notável em uma época em que as lealdades tribais frequentemente substituíam qualquer noção de governo centralizado. A época de sua morte, em 511 d. Código, Clovis havia transformado um conjunto fragmentado de tribos em um reino centralizado e poderoso, que se estendia por grande parte do que hoje é a França, e partes da Bélgica e da Alemanha. Essa unidade, que se tornaria a marca registrada da dinastia merovingia, foi crucial para o estabelecimento do que mais tarde se tornaria o Reino da França. Um dos fatores-chave para o sucesso de Clovis foi sua capacidade de manter o controle sobre seu reino e seus súditos. Apesar dos desafios políticos e religiosos da época, ele construiu um reino estável, por meio de alianças estratégicas, conquistas militares, e um cuidadoso equilíbrio entre as tradições pagãs e o cristianismo. Sua decisão de dividir seu reino entre seus 4 filhos após sua morte era uma prática comum no período medieval, embora também tenha levado a uma fragmentação significativa. O reino foi dividido em 4 partes: os filhos de Clovis, Teodorico, Clodomiro, Childeberto e Clotar, cada um herdando uma parte do reino. Essa divisão, embora aparentemente pragmática, acabaria por levar a conflitos internos e disputas de poder, semeando as sementes para o enfraquecimento gradual da dinastia merovingia. A divisão do Império de Clovis é um excelente exemplo dos desafios que os monarcas do início do período medieval enfrentavam ao tentar garantir o futuro de suas dinastias. A herança de terras e poder entre os filhos frequentemente resultava em conflitos, à medida que cada governante buscava expandir seus territórios e assegurar maior influência. A subsequente fragmentação do Império de Clovis entre seus herdeiros exemplifica as dificuldades de manter um reino unificado em uma era em que a ambição pessoal frequentemente superava a lealdade dinástica. Os filhos de Clovis, apesar de herdarem vastos territórios, frequentemente se envolviam em guerras entre si, enfraquecendo o poder da monarquia franca e, eventualmente, levando à sua queda nos séculos seguintes. Apesar dessas divisões internas, o estabelecimento da dinastia merovingia por Clovis deixou uma marca duradoura no cenário político da Europa. Seu reinado marcou o início de uma longa tradição de domínio franco na Europa Ocidental, uma linhagem que perduraria mesmo com a perda gradual do controle dos merovingios, para senhores locais mais poderosos. O legado dos reis merovingios ainda pode ser sentido nas estruturas políticas que se desenvolveram nos séculos seguintes à morte de Clovis. O reino franco, por meio de seus sucessivos governantes, ajudou a lançar as bases para o desenvolvimento do feudalismo, a disseminação do cristianismo pela Europa
e o eventual surgimento do Sacro Império Romano Germânico. Além disso, a relação de Clovis com a Igreja Católica não pode ser exagerada em sua importância. Ao se alinhar ao papado, Clovis garantiu que sua dinastia tivesse o apoio da Igreja em seus esforços para manter o poder. A Igreja, por sua vez, ajudou a legitimar a monarquia franca, conferindo aos reis uma autoridade moral e espiritual que fortaleceu seu reinado. Essa parceria entre a monarquia e a Igreja teria profundas implicações para a governança da Europa por séculos, visto que a Igreja desempenhou um papel central na política dos reinos medievais. Em seus últimos anos, a saúde de Clovis começou a declinar, e, na época de sua morte, em 511 d. Código, ele havia estabelecido com sucesso a dinastia merovingia como uma importante força política na Europa Ocidental. No entanto, sua morte marcou o início de uma lenta, mas inevitável, fragmentação de seu império. As divisões entre seus filhos foram um prenúncio dos desafios que atormentariam o reino franco nos séculos seguintes. No entanto, as realizações de Clovis permaneceram inegáveis. Sua capacidade de unir os francos, seu uso estratégico da religião para consolidar o poder, e seu legado como governante que moldou o futuro da Europa, garantiram que seu nome permanecesse nos anais da história. O impacto do reinado de Clovis vai além das ramificações políticas imediatas de seu governo. Ao se converter ao cristianismo e estabelecer uma relação próxima com a Igreja, Clovis desempenhou um papel crucial na formação da identidade religiosa e cultural da Europa. Seu reinado preparou o terreno para a disseminação do catolicismo por todo o continente e lançou as bases para a subsequente ascensão dos reinos cristãos no período medieval. Dessa forma, o legado de Clovis não é apenas de conquistas militares e intrigas políticas, mas também de profunda transformação cultural e religiosa. Olhando para o reinado de Clovis, fica claro que ele desempenhou um papel fundamental na formação da Europa moderna. Sua unificação das tribos francas, sua conversão ao cristianismo e o estabelecimento da dinastia merovingia foram momentos-chave no longo e complexo processo que levou à ascensão do Estado medieval europeu. No entanto, a verdadeira natureza do impacto de Clovis permanece um tema de debate. Quanto de seu sucesso pode ser atribuído às suas qualidades pessoais, sua ambição, seu carisma, seu gênio militar, e quanto foi resultado das forças históricas mais amplas que atuaram em seu tempo. Clovis foi meramente um produto de sua era, ou ajudou a moldar o próprio curso da história que se seguiu? No fim das contas, o reinado de Clovis marca o início de uma longa e complexa história para os francos, que eventualmente levaria à ascensão da França como uma nação poderosa e influente. Sua influência ainda pode ser vista hoje nos legados religiosos, políticos e culturais da Europa, embora a própria dinastia merovingia tenha eventualmente cedido lugar aos carolíngios e outras potências dinásticas. Mas para Clovis, a história estava longe de terminar. As lutas de seus filhos, o declínio dos merovingios e a ascensão de novas potências na Europa contribuiriam para a formação de um continente que seria transformado para sempre pelas fundações que Clovis havia estabelecido. Esta história de Clovis mostra que a história é frequentemente moldada não apenas pelas grandes batalhas ou pelas figuras famosas que celebramos, mas também pelas decisões mais sutis, quase esquecidas, que, em última análise, determinam o curso de civilizações inteiras. Afinal, o nascimento da Europa moderna não foi um evento singular, mas uma série de momentos interligados, que levaram do colapso do Império Romano à ascensão de reinos poderosos, que moldariam o futuro. No século VII e início do século VIII, o mundo passava por uma rápida transformação. A queda do Império Romano do Ocidente deixou um vácuo na Europa, que vários reinos e impérios buscavam preencher. Ao mesmo tempo, uma nova e poderosa força surgia no Oriente, o Islã. Fundado no início do século VII pelo profeta Maomé, o Islã se espalhou rapidamente pela Península Arábica e além. Poucas décadas após a morte de Maomé em 632 d. Código, o Império Islâmico havia se expandido dramaticamente, estendendo-se dos desertos árabes ao norte da África, e até mesmo partes do Império Bizantino. No centro dessa expansão estava o Califado Omíada, uma poderosa dinastia islâmica que assumiu o controle após a morte dos sucessores imediatos de Maomé. Os Omíadas eram agressivos em sua busca por expansão territorial, e, no início do século VIII,
já estavam de olho na Europa. As forças muçulmanas, tendo conquistado grande parte da Espanha e de Portugal, pareciam prontas para estender seu controle ainda mais para o interior do continente. Em 711 d. Código, o general Umíyada Tariq ibn Ziyad liderou uma invasão massiva da Península Ibérica, cruzando o norte da África até o sul da atual Espanha. A Batalha de Guadalete, naquele ano, marcou o início de uma rápida conquista muçulmana de grande parte da Península Ibérica. Em poucos anos, grande parte da região caiu sob controle muçulmano. O rápido sucesso das forças islâmicas foi impulsionado por sua destreza militar e sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de guerra. Os reinos cristãos da Península Ibérica foram divididos e enfraquecidos, facilitando o avanço das forças muçulmanas. O sucesso inicial das forças islâmicas foi. Essa expansão do islamismo na Europa não foi apenas um empreendimento militar. Os omíadas também estavam interessados em disseminar sua fé e buscavam estabelecer uma vibrante presença muçulmana nas terras que conquistavam. No entanto, isso representava um desafio significativo para os governantes cristãos da Europa. A ideia de um avanço do islamismo no continente era profundamente perturbadora, especialmente porque o mundo cristão havia sido moldado por séculos de domínio romano, gótico e, posteriormente, franco. A ascensão do islamismo ameaçava a própria estrutura da sociedade cristã na Europa. Em resposta a essa crescente ameaça, os reinos cristãos da Europa começaram a se unir em defesa de suas terras. Mas não se tratava apenas de uma questão de defesa territorial. A dimensão religiosa do conflito era igualmente importante. O medo da expansão islâmica criou um senso de urgência entre os governantes europeus, muitos dos quais viam sua própria existência como um reino cristão em jogo. A crescente preocupação com a expansão islâmica trouxe à tona o papel dos francos, um poderoso reino cristão situado na parte norte do continente. O reino franco, sob a liderança da dinastia carolíngia, havia se tornado uma das potências mais formidáveis da Europa Ocidental, no início do século VIII. Mas os francos também enfrentavam conflitos internos e ameaças externas. A questão agora era se o reino franco conseguiria enfrentar o desafio imposto pelos omíadas. Em 732 d. Código, as forças islâmicas avançaram para o norte da Península Ibérica e ameaçavam invadir o que hoje é a França. A batalha que definiria o destino da Europa se aproximava, e o homem que assumiria o desafio de defender a cristandade era Carlos Martel, o líder das forças francas. Mas quem foi Carlos Martel e o que o tornou o líder capaz de enfrentar uma ameaça tão monumental? A ascensão de Carlos Martel ao poder não foi isenta de dificuldades. Ele era filho ilegítimo de Pepino de Herstal, um poderoso governante franco, e após a morte de seu pai, teve que lidar com facções rivais dentro da nobreza franca. Apesar desses obstáculos, Carlos Martel eventualmente alcançou proeminência e se tornou governante de fato dos francos. Sua reputação como um hábil líder militar e estrategista logo seria posta à prova. A crescente ameaça da expansão islâmica não foi a única razão pela qual Carlos Martel conquistou o apoio de seu povo. A fragmentação política do reino franco no início do século VIII criou uma situação em que um líder forte e unificador era necessário. A capacidade de Carlos Martel de consolidar o poder e manter o controle sobre os francos o tornou o candidato perfeito para liderar o reino na defesa contra a invasão omíada. Os esforços de Carlos Martel para fortalecer o exército franco foram cruciais na preparação para o inevitável confronto com as forças muçulmanas. Ele compreendia que uma defesa bem-sucedida da Europa exigiria não apenas poderio militar, mas também uma coordenação cuidadosa entre suas diversas facções e aliados. À medida que as forças islâmicas avançavam, os riscos eram maiores. O que o resultado desse confronto significaria para o futuro da Europa? Carlos Martel conseguiria repelir as forças muçulmanas, ou o ímpeto da expansão omíada se mostraria incontrolável? O ano era 732 d. Código, e o cenário estava armado para uma batalha que determinaria o futuro da Europa. O Califado Omíada, tendo conquistado grande parte do norte da África e da Península Ibérica, avançava para o norte, rumo ao coração da Gália, atual França. À frente dessa campanha militar, estava o habilidoso e ambicioso comandante Abdul Rahman al-Ghafiqi, que liderava um vasto exército muçulmano.
O objetivo era invadir os territórios francos e, potencialmente, toda a Europa. Ao mesmo tempo, o mundo cristão se preparava para o que era visto como uma batalha não apenas por terras, mas pela própria sobrevivência do cristianismo no Ocidente. Contra essa formidável força islâmica, Carlos Martel, o governante de fato do Reino Franco, se opôs. Sua reputação militar já havia sido consolidada em campanhas anteriores, mas este era seu maior desafio. Martel estava ciente de que o conflito tinha ramificações muito além das fronteiras de seu reino. O resultado da batalha decidiria se o cristianismo permaneceria como a fé dominante na Europa, ou se o islamismo ganharia uma fortaleza no coração do continente. Para Carlos Martel, não se tratava apenas de uma luta pelo controle territorial. Era uma batalha pelo futuro da própria cristandade. As forças muçulmanas, totalizando talvez 20.000 a 30.000 soldados, já haviam conquistado ganhos significativos na Península Ibérica. Eles derrotaram o rei visigodo Rodrigo em 711 d. Código, na Batalha de Guadalete, e suas forças vinham progredindo constantemente desde então. Em 732, chegaram aos Pirineus, a cordilheira que separa a Espanha da França. O exército muçulmano, liderado por Al-Ghafiqi, estava agora pronto para invadir a Gália. Martel, com sua força menor, porém altamente disciplinada, de cerca de 15.000 homens, compreendia a gravidade da situação. O exército franco estava bem preparado, mas as forças muçulmanas já haviam demonstrado sua força em batalhas anteriores. A estratégia de Martel era manter a linha e forçar o exército muçulmano a enfrentá-lo de frente em um confronto direto. Mas não era apenas a preparação militar que determinaria o resultado, era também uma questão de timing, posicionamento e capacidade de prever o curso da batalha. Os dois exércitos se encontraram perto da cidade de Tours, no que hoje é o centro da França. O campo de batalha em si era relativamente comum, com campos abertos e florestas dispersas. O que tornava este local significativo era sua proximidade com o coração franco, um lugar onde Martel podia angariar apoio local, e onde os riscos eram maiores. Não se tratava apenas de uma campanha militar, era um teste de identidade política, cultural e religiosa. Os reinos cristãos da Europa estavam divididos, e as forças francas eram uma das poucas potências cristãs unificadas que restavam no Ocidente. Nos dias que antecederam a batalha, ambos os lados se prepararam para o confronto inevitável. As forças muçulmanas, experientes em guerra e endurecidas pelas conquistas, estavam confiantes em sua capacidade de vencer. Sua cavalaria era particularmente formidável, especialmente os cavaleiros velozes e fortemente blindados, conhecidos como mamelucos, que podiam atacar rapidamente e recuar antes que o inimigo tivesse tempo de retaliar. Os francos, por outro lado, dependiam de sua infantaria, fortemente blindada e disciplinada na arte do combate corpo a corpo. As forças de Carlos Martel eram menos móveis, mas altamente eficazes na defesa de posições e em ataques decisivos. Quando surgia a oportunidade, a batalha em si se desenrolou ao longo de vários dias. Al-Ghafiqi, confiante na superioridade de suas tropas, inicialmente tentou flanquear a posição franca, mas Martel era mestre em táticas defensivas. Em vez de se envolver em uma guerra em campo aberto, Martel posicionou estrategicamente suas forças em uma formação defensiva, confiando na força de sua infantaria e no terreno para limitar a capacidade de manobra da cavalaria muçulmana. As forças francas lutaram com notável disciplina, mantendo-se firmes apesar dos repetidos ataques dos muçulmanos. A capacidade de Martel de manter a ordem sob pressão foi fundamental para o sucesso franco. No terceiro dia de combate, a maré começou a mudar. As forças muçulmanas, exaustas do combate constante e incapazes de romper as linhas francas, começaram a perder o moral. Al-Ghafiqi, percebendo que a batalha estava escapando ao seu controle, realizou uma última e desesperada investida com sua cavalaria, mas encontrou forte resistência. À medida que as forças muçulmanas vacilavam, Martel aproveitou a oportunidade para lançar um contra-ataque. A batalha atingiu seu clímax com a morte de Al-Ghafiqi, que foi abatido durante o ataque final. Sua morte sinalizou o colapso do exército muçulmano, e os remanescentes dos invasores fugiram do campo de batalha em desordem. A Batalha de Tours foi uma vitória decisiva para os francos. As forças muçulmanas, incapazes de prosseguir seu avanço, recuaram para a Península Ibérica,
e a ameaça de expansão islâmica na Europa foi temporariamente interrompida. A vitória de Carlos Martel em Tours é considerada um dos pontos de virada mais importantes da história europeia. Se os muçulmanos tivessem conseguido avançar ainda mais na Gália, a identidade religiosa e cultural da Europa poderia ter sido fundamentalmente alterada. Em vez disso, o sucesso de Martel garantiu que os reinos cristãos da Europa continuassem a dominar o continente pelos séculos seguintes. No entanto, o significado da Batalha de Tours vai além do próprio campo de batalha. A vitória de Martel o consolidou como um dos líderes mais influentes da Europa, e seus descendentes, a dinastia carolíngia, moldariam o futuro da Europa Ocidental. O filho de Carlos Martel, Pepino, o Breve, acabaria por estabelecer os estados papais, e seu neto, Carlos Magno, criaria o Sacro Império Romano Germânico, uma entidade política que definiria grande parte da história europeia no milênio seguinte. A vitória também teve profundas implicações religiosas. Para os governantes cristãos da Europa, a Batalha de Tours confirmou que sua luta contra a expansão islâmica não era apenas uma campanha militar, mas um dever sagrado de proteger o cristianismo de ameaças externas. A batalha tornou-se um símbolo do choque de civilizações, no qual as forças do cristianismo triunfaram sobre as forças do islamismo, garantindo a sobrevivência do domínio cristão na Europa. No entanto, mesmo após a batalha, ainda havia perguntas sem resposta. Será que essa vitória realmente garantiria o futuro da Europa? O Reino Franco, embora vitorioso, ainda era relativamente fraco em comparação com os maiores impérios islâmicos ao sul. Nas décadas seguintes, outras forças islâmicas continuariam. A Batalha de Tours, ou Batalha de Poitiers, como às vezes é chamada, foi um evento memorável, que não apenas moldou o cenário político imediato da Europa, mas também preparou o cenário para séculos de conflito, formação de identidade religiosa e reestruturação geopolítica. Após a batalha, Carlos Martel retornou ao seu reino com a glória da vitória, mas o verdadeiro impacto a longo prazo de seu triunfo se desenvolveria lentamente, ao longo de muitas décadas e séculos. Os efeitos imediatos da batalha foram evidentes. A expansão islâmica na Europa havia sido decisivamente interrompida, mas as consequências dessa vitória reverberaram ao longo dos séculos, influenciando não apenas o Reino Franco, mas toda a Europa e a relação entre os mundos cristão e muçulmano. O efeito mais imediato da vitória em Tours foi a cessação temporária das incursões islâmicas na Gália. O Califado Omíada, embora ainda uma potência dominante no norte da África e na Península Ibérica, viu-se significativamente enfraquecido por sua derrota. As forças francas, embora vitoriosas, não estavam isentas de perdas, mas o exército muçulmano foi forçado a recuar para o sul dos Pirineus, e nenhuma invasão em larga escala da Europa cristã ocorreu pelos séculos seguintes. Essa retirada marcou o fim da expansão militar islâmica na Europa por enquanto, e permitiu que os reinos cristãos da Europa se estabilizassem, protegessem suas fronteiras e continuassem seu próprio desenvolvimento interno, sem a ameaça iminente de invasão muçulmana. No entanto, é importante notar que este não foi o capítulo final na história das interações entre cristãos e muçulmanos, já que escaramuças menores, ataques ocasionais e disputas territoriais continuaram a ocorrer no Mediterrâneo e na Península Ibérica. Para Carlos Martel, a vitória em Tours solidificou seu poder político e garantiu o futuro da dinastia de sua família. Embora a dinastia carolíngia já tivesse alcançado destaque graças à liderança de Martel, a vitória em Tours permitiu-lhe consolidar ainda mais sua autoridade dentro do Reino Franco. Com a derrota dos Omíadas, Martel conseguiu consolidar seu controle sobre o Reino Franco, e sua influência sobre a Igreja também cresceu. Nos anos que se seguiram à batalha, a autoridade de Martel permitiu-lhe reestruturar o exército franco, mudando o equilíbrio de poder em favor de um reino mais centralizado. A dinastia carolíngia continuaria sua ascensão sob o filho de Carlos, Pepino, o Breve, e seu neto, Carlos Magno. A ascensão de Pepino ao trono em 751 d. Código marcou o início de um novo capítulo na história franca, que levaria ao estabelecimento do Sacro Império Romano Germânico, sob Carlos Magno, em 800 d. Código. A consolidação do poder pelos carolíngios não teria sido possível
sem o legado militar de Carlos Martel e a vitória em Tours. À medida que Carlos Magno expandia seus territórios, forjando o Sacro Império Romano Germânico, a batalha seria vista como uma vindicação divina da missão da família carolíngia de proteger e difundir o cristianismo. Mas o legado da Batalha de Tours estendeu-se para além do Reino Franco. A vitória mudou fundamentalmente o panorama religioso da Europa. O medo da expansão islâmica uniu os reinos cristãos num raro momento de unidade. Embora a Europa ainda estivesse dividida em muitos reinos e facções menores, a ameaça existencial da conquista islâmica criou um sentimento de propósito comum entre os governantes cristãos. Essa unidade recém-descoberta se manifestaria nas cruzadas posteriores, quando reis e cavaleiros cristãos viajaram para a Terra Santa num esforço para repelir o domínio muçulmano ali. As cruzadas, embora tenham ocorrido vários séculos após a Batalha de Tours, podem ser vistas como uma extensão do mesmo impulso religioso e militar que motivou Carlos Martel a defender a Europa em Tours. A batalha também teve efeitos profundos na relação entre os mundos cristão e muçulmano. A retirada dos omíadas após Tours não sinalizou o fim da influência islâmica na Europa. Na Espanha, o Emirado de Córdoba, controlado pelos muçulmanos, permaneceria uma força poderosa por vários séculos, influenciando a cultura, a ciência e a política da Península Ibérica. A presença islâmica na Espanha também teve um impacto cultural duradouro, pois contribuiu para o desenvolvimento intelectual e artístico da Idade Média Europeia. Muitas das ideias e inovações que fluíram do mundo islâmico, como os avanços na medicina, matemática, astronomia e arquitetura, acabariam por influenciar o renascimento europeu. Nos séculos que se seguiram à Batalha de Tours, o mundo cristão continuou a ver os impérios islâmicos, particularmente os abássidas, e, posteriormente, os turcos otomanos, como rivais e ameaças significativas. A luta pelo controle de territórios no Mediterrâneo, na Península Ibérica e na Terra Santa tornou-se um tema central da história europeia. No entanto, embora a Batalha de Tours tenha sido uma vitória militar decisiva para o cristianismo, não marcou o fim da influência islâmica na Europa. Em vez disso, foi parte de uma história muito maior e mais complexa de interação cultural e política. Com o tempo, à medida que o Reino Franco evoluiu para o Sacro Império Romano, e, posteriormente, nações europeias como França, Espanha e Itália desenvolveram suas próprias identidades, o legado da vitória de Carlos Martel solidificou-se na memória coletiva da Europa. Martel tornou-se um símbolo da resistência cristã aos invasores estrangeiros, e a Batalha de Tours foi celebrada como o momento em que o mundo cristão foi preservado das forças invasoras do islamismo. Essa narrativa continuaria a ser tecida na trama da história europeia, especialmente à medida que a reforma e a ascensão das monarquias europeias transformavam o continente. Mas, apesar do triunfo, as consequências da Batalha de Tours não foram unilaterais. Nos anos que se seguiram à batalha, o mundo islâmico continuou a evoluir, e suas interações com a Europa foram marcadas tanto por conflito quanto por cooperação. A Espanha Islâmica, por exemplo, tornou-se um centro de aprendizado, cultura e comércio, e suas contribuições para a vida intelectual europeia seriam sentidas por séculos. Embora Tours tenha interrompido a expansão islâmica imediata para a Europa, não marcou o fim da influência islâmica no continente, visto que o mundo islâmico e a Europa cristã continuaram a interagir de maneiras complexas. Ao refletirmos sobre a Batalha de Tours, vale a pena questionar se o resultado realmente moldou o curso da história da forma como é frequentemente retratado. Foi um momento singular e definidor na história da Europa, ou fez parte de um processo muito maior e contínuo de intercâmbio cultural, manobras políticas e conflito militar? Como a história poderia ter se desenrolado de forma diferente, se as forças omíadas tivessem conseguido avançar sobre a Europa? E que lições podemos tirar desse momento histórico, enquanto navegamos pelo complexo mundo de hoje, onde o legado de conflitos religiosos e culturais continua a moldar a política global? Com essas questões em mente, podemos considerar as implicações mais amplas da Batalha de Tours, não apenas como uma vitória militar, mas como um momento decisivo na longa e contínua história das relações entre cristãos e muçulmanos, e no desenvolvimento da própria Europa. Na época da morte de Carlos Magno, em 814 d. Código, o Império Franco havia atingido seu apogeu.
Colos Magno, conhecido como Colos, o Grande, expandiu o império por meio de uma combinação de conquistas militares, diplomacia e uso estratégico da Igreja. Seu reinado, que durou de 768 d. Código até sua morte, marcou um período de relativa estabilidade e prosperidade na Europa. A coroação de Colos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, em 800 d. Código, pelo Papa Leão III simbolizou a união da autoridade cristã com o poder político no Ocidente, um evento que moldaria a história europeia pelos séculos seguintes. Sob Colos Magno, o Império Carolíngio se estendeu pela atual França, Alemanha, Países Baixos, Suíça, Áustria e partes da Itália. A centralização do poder de Colos Magno, seus esforços para promover a educação cristã e suas campanhas militares lançaram as bases para uma Europa cristianizada. Ele trabalhou para consolidar um império vasto e culturalmente diverso, supervisionando um renascimento nas artes, arquitetura e ensino. O renascimento carolíngio. O vasto território do império, no entanto, também apresentaria desafios significativos. O Império Carolíngio, como todos os grandes impérios, era difícil de governar. O Império de Colos Magno foi dividido em condados e governado por autoridades locais, mas permaneceu notavelmente centralizado sob o próprio Colos Magno. Após sua morte, o Império de Colos Magno foi deixado nas mãos de seus 3 netos, Luís, o Piedoso, Colos, o Calvo, e Lotário. Embora Colos Magno tivesse estabelecido um sistema de governança forte e eficaz, a enorme extensão de seu império, combinada com a diversidade de povos e culturas dentro de suas fronteiras, tornou cada vez mais difícil manter a unidade após sua morte. A morte de Colos Magno em 814 d. Código deu início ao lento desmoronamento do império que ele havia construído com tanto esforço. Seu filho, Luís, o Piedoso, o sucedeu como imperador, mas o cenário político da Europa havia mudado consideravelmente a essa altura. O império não era mais a força unificada que fora sob a autoridade central de Colos Magno. O reinado de Luís foi marcado por conflitos internos, à medida que seus filhos, Colos, o Calvo, Lotário e Luís, o Germânico, se impacientavam com o governo do pai. Eles buscavam mais poder e autonomia, o que levou a uma série de conflitos, que culminariam no Tratado de Wanren, em 843 d. Código. A divisão interna do Império Carolíngio não foi meramente resultado de conflitos dinásticos. A própria estrutura do império, com seu vasto território e numerosos grupos diversos, dificultava uma governança eficaz. A pressão de invasores externos. Uma das questões centrais que levaram à divisão do império foi a prática de dividir o reino entre os herdeiros de Colos Magno, prática comum na Europa medieval. O Império de Colos Magno havia sido dividido em 3 partes durante sua vida e, após sua morte, a sucessão foi ainda mais complicada pelo fato de seus filhos nem sempre concordarem sobre a melhor maneira de governar o império. Luís, o Piedoso, apesar de ser o herdeiro legítimo, enfrentou forte oposição de seus filhos, que buscavam conquistar seus próprios territórios. Em 830 d. Código, após uma série de negociações e rebeliões fracassadas, Luís, o Piedoso, concordou em dividir o império entre seus 3 filhos, Colos, o Calvo, Luís, o Germânico, e Lotário. Essa divisão não foi apenas uma resposta às tensões familiares, mas também às crescentes dificuldades de administrar a vasta extensão do império. A decisão de dividir o império entre seus filhos foi fatídica. Embora tenha resolvido temporariamente alguns conflitos, acabou preparando o cenário para uma fragmentação muito mais permanente. O império, antes unido sob Colos Magno, estava agora dividido em facções rivais. A decisão de dividir o império criou um sentimento de rivalidade entre os irmãos, agravado pelo fato de cada um ter visões diferentes para o futuro do império. Carolíngio, Lotário, o filho mais velho, reivindicou o título imperial e governou uma região central que se estendia da Itália aos Países Baixos. Colos, o Calvo, o filho mais novo, governou a parte ocidental do império, que se tornaria a França moderna. Luís, o Germânico, o filho do meio, controlava a parte oriental do império, que eventualmente evoluiria para o Sacro Império Romano Germânico. No entanto, a divisão teve suas complicações.
A rivalidade entre os irmãos, somada às ameaças externas dos vikings e outros invasores, criou instabilidade em todo o império. A falta de uma força militar unificada, bem como os desafios de governar regiões diversas, com costumes e línguas locais diferentes, tornaram cada vez mais difícil para os irmãos manterem o controle sobre seus territórios. O cenário estava pronto para um acordo definitivo, que formalizaria a divisão e selaria o destino do Império Carolíngio. Essa tensão atingiu seu ápice em 843 d. Código. Quando o Tratado de Vandern foi assinado, o tratado marcou a divisão oficial do Império Carolíngio em 3 reinos separados, um para cada um dos filhos de Luís, o Piedoso. Foi um momento decisivo na história europeia, pois a divisão do Império moldaria o cenário político da Europa medieval pelos séculos seguintes. O Tratado de Vandern, assinado em 843 d. Código, marcou um momento definitivo na história da Europa. Foi o ápice de anos de conflitos, contendas e divisões entre os filhos de Luís, o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, e teria consequências duradouras para o futuro do Reino Franco. Na época do tratado, o Império Carolíngio estava severamente enfraquecido por divisões internas, invasões externas, e pela crescente incapacidade de manter a unidade sob um único governante. O Tratado de Vandern dividiria formalmente o Império em 3 reinos distintos, cada um governado por um dos filhos de Luís, o Piedoso, Lotário, Carlos, o Calvo, e Luís, o Germânico. A batalha pelo Império havia sido longa e amarga. Após a morte de Carlos Magno em 814 d. Código, seu filho Luís, o Piedoso, herdou o Império. No entanto, seu reinado não foi nada tranquilo. Embora Luís tenha governado inicialmente como um imperador forte e competente, na década de 830 seu reinado começou a se desfazer, devido a tensões familiares e políticas. Os 3 filhos de Luís, cada um ambicioso por poder, rebelaram-se continuamente contra ele, buscando conquistar seus próprios domínios. Essa luta pelo poder levou a múltiplas divisões do império durante o reinado de Luís, o Piedoso. Em 830 d. Código, após uma rebelião fracassada e subsequentes derrotas militares, Luís foi forçado a dividir seu império entre seus filhos na tentativa de apaziguar suas reivindicações. No entanto, essa divisão inicial apenas exacerbou a competição entre os irmãos, levando a uma nova guerra civil. Por fim, em 839 d. Código, a morte de Luís, o Piedoso, criou um vácuo de poder que acelerou a fragmentação do Império Carolíngio. A luta pelo poder resultante culminou no Tratado de Vandern, em 843, que dividiu o Império em 3 reinos distintos. A divisão foi a seguinte: Lotário, o filho mais velho, recebeu a porção central do Império, que incluía a atual Itália, os Países Baixos e partes das regiões ocidental e oriental do Império. Carlos, o Calvo, o filho mais novo, recebeu a porção ocidental, que eventualmente se tornaria a França moderna. Luís, o Germânico, o filho do meio, recebeu a porção oriental, que eventualmente evoluiria para o Sacro Império Romano Germânico. Essa divisão, embora destinada a trazer a paz, semeou as sementes de séculos de divisão na Europa, criando as bases para as potências europeias separadas, que surgiriam mais tarde. O Tratado de Vandern, embora tenha resolvido o conflito imediato entre os irmãos, não proporcionou estabilidade duradoura. A divisão do Império Carolíngio deixou a região fragmentada, com cada um dos 3 reinos constantemente competindo por poder, recursos e controle. As terras dadas a Lotário, Carlos e Luís tinham características culturais e políticas diferentes. A porção ocidental do Império, governada por Carlos, o Calvo, começou a desenvolver sua própria identidade, separada das terras orientais controladas por Luís, o Germânico, enquanto a porção central, governada por Lotário, lutava para manter uma identidade coesa diante de sua diversidade geográfica e política. As divisões culturais e políticas entre as 3 regiões foram ainda mais complicadas pela presença de ameaças externas. Os vikings, que haviam começado a invadir a Europa no final do século VIII, continuaram a representar uma ameaça significativa aos reinos fragmentados. O Império Carolíngio conseguiu se defender, em parte, devido à forte autoridade central de Carlos Magno, mas a divisão do Império dificultou a defesa coordenada.
Cada reino tinha suas próprias estratégias militares e defensivas, e, embora ocasionalmente cooperassem em resposta aos ataques vikings, a falta de unidade central tornou a Europa mais vulnerável a invasões. A divisão do Império Carolíngio também teve consequências significativas para o futuro do Sacro Império Romano-Germânico. O Reino Oriental, governado por Luís, o Germânico, acabaria se tornando o núcleo do que mais tarde seria conhecido como Sacro Império Romano-Germânico, mas esse foi um processo longo e complexo. A fragmentação política iniciada com o Tratado de Waren continuaria por séculos, levando à ascensão de numerosos reinos e principados regionais poderosos, dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Enquanto isso, a porção ocidental do Império, sob Carlos, o Calvo, se desenvolveria no Reino da França, que mais tarde se tornaria uma das nações mais poderosas da Europa. Com a divisão formal do Império Carolíngio pelo Tratado de Waren, as implicações históricas mais amplas estavam apenas começando a ser compreendidas. A perda de um Império Franco unificado significou o fim dos sonhos de uma monarquia cristã pan-europeia, personificada por Carlos Magno. Em vez disso, a Europa se tornaria uma coxa de retalhos de reinos fragmentados, cada um com seus próprios governantes, agendas e culturas. Essa divisão mudaria a política europeia pelos séculos seguintes, lançando as bases para o sistema feudal, que dominaria a Idade Média. Para os reis francos e seus descendentes, o Tratado de Waren representou tanto uma vitória quanto uma derrota. A resolução imediata do conflito entre os filhos de Luís, o Piedoso, permitiu que os irmãos reivindicassem seus territórios separados, mas também significou o fim do império outrora unificado, que Carlos Magno havia construído. O sonho de uma monarquia cristã centralizada, que se estendia do Mar do Norte ao Mediterrâneo, havia ruído. Em seu lugar, surgiu uma Europa fragmentada, onde reinos rivais competiam por poder, riqueza e influência. A longo prazo, a divisão do império teria um impacto profundo no desenvolvimento político da Europa. O surgimento de identidades nacionais distintas como a francesa, a alemã e a italiana tornou-se realidade após Waren. Essas identidades, que seriam ainda mais moldadas pelas divisões religiosas e culturais da Idade Média, definiriam o curso da história europeia pelos próximos 1000 anos. O legado do Tratado de Waren permanece um lembrete de como a fragmentação de um império outrora unificado pode levar à criação de novas entidades políticas, cada uma com suas próprias ambições e desafios. Mas a questão permanece. O Tratado de Waren, com a divisão do Império de Carlos Magno, lançou as bases para o desenvolvimento da Europa moderna, ou preparou o cenário para um período de instabilidade e conflito, que impediria o surgimento de um Estado europeu verdadeiramente unificado. O que poderia ter acontecido se o Império Carolíngio tivesse permanecido unificado, e a Europa pudesse ter se desenvolvido em uma direção completamente diferente? O Tratado de Waren, assinado em 843 d. Código, não foi apenas uma resolução momentânea para o conflito entre os filhos de Luís, o Piedoso, mas o início de uma nova era na história europeia, um período marcado pela fragmentação, pelo regionalismo e pela ascensão gradual de reinos europeus distintos. Embora o tratado tenha dividido o império outrora unificado de Carlos Magno em 3 reinos, também deu início à criação das estruturas e identidades políticas, que definiriam a Europa pelos séculos seguintes. Ao refletirmos sobre as consequências a longo prazo de Waren, vemos como as divisões estabelecidas pelo tratado pavimentaram o caminho para o desenvolvimento dos Estados europeus modernos. Os efeitos imediatos do Tratado de Waren foram significativos. Ele pôs fim à guerra civil entre os filhos de Luís, o Piedoso, e dividiu formalmente o Império Carolíngio em 3 reinos menores, consolidando ainda mais a ideia de que o sonho de Carlos Magno de uma monarquia cristã unificada não era mais viável. Carlos, o Calvo, o filho mais novo, herdou a porção ocidental do Império, que se tornou o precursor do Reino da França. O reino de Carlos, embora enfrentasse ameaças externas de ataques vikings e conflitos internos com nobres locais, começou a tomar forma como uma entidade política distinta. Ao longo dos séculos, o Reino da França cresceu em poder, tornando-se uma das nações mais influentes da Europa. A divisão do Império Carolíngio em 843 acabaria por contribuir para a ascensão da França como potência europeia dominante, lançando as bases para a monarquia francesa, que
que continuaria a moldar a política europeia por mais de 1000 anos. Luís, o Germânico, o filho do meio, recebeu a porção oriental do Império, que se tornaria o coração do Sacro Império Romano Germânico. Essa região, originalmente parte do reino de Carlos Magno, tinha seus próprios desafios. Embora o reino oriental estivesse inicialmente centrado nos territórios francos, gradualmente evoluiu para uma entidade germânica mais distinta. O desenvolvimento do Sacro Império Romano Germânico foi um processo lento e complexo, mas profundamente influenciado pelo Tratado de Verden, as disputas pelo poder entre os senhores locais e o imperador, bem como a constante ameaça de invasões, tanto dos vikings quanto dos magiares, levaram à formação de uma estrutura política mais descentralizada. O Sacro Império Romano Germânico continuaria a existir por quase 1000 anos, embora sua força oscilasse ao longo do tempo. Embora o Tratado de Verden visasse resolver os conflitos imediatos entre os filhos de Luís, o Piedoso, teve consequências de longo alcance que se estenderam muito além dos reinados dos envolvidos em sua criação. A fragmentação do Império Carolíngio criou uma nova realidade política na Europa. Em vez de um reino cristão centralizado, que abrangia a maior parte da Europa Ocidental, a Europa tornou-se uma coxa de retalhos de reinos e territórios menores, cada um com seus próprios governantes, leis e costumes. O período medieval foi caracterizado pela ascensão do feudalismo, um sistema no qual os senhores locais detinham o poder sobre as terras e os camponeses, e o poder dos monarcas era frequentemente limitado pela influência de nobres poderosos. Essa mudança de um império centralizado para um cenário político mais fragmentado teve efeitos profundos na sociedade europeia. O feudalismo, com seu sistema de propriedade de terras e vassalagem, tornou-se a estrutura social e econômica dominante na Europa medieval. A relação entre senhores e vassalos, baseada em obrigações mútuas de serviço militar e lealdade, criou uma complexa rede de alianças, que se estendia por todo o continente. Esses laços feudais, embora frequentemente instáveis, eram essenciais para manter a ordem em um mundo onde a autoridade centralizada era cada vez mais difícil de ser alcançada. A fragmentação do Império Carolíngio também contribuiu para a ascensão de monarquias locais e o desenvolvimento de identidades nacionais. À medida que os reinos criados pelo Tratado de Verden evoluíam, eles começaram a assumir identidades culturais, linguísticas e religiosas mais distintas. O Reino Ocidental, por exemplo, acabou se tornando o Reino da França, com sua própria língua, cultura e tradições distintas daquelas do Reino Oriental, que se tornou o Sacro Império Romano Germânico. Com o tempo, essas identidades regionais se consolidaram, contribuindo para o desenvolvimento das nações europeias modernas, que conhecemos hoje. Além disso, os ataques vikings que assolaram o Império Carolíngio no século IX continuaram a perturbar a Europa por vários séculos após o Tratado de Verden. A divisão do Império tornou mais difícil montar uma defesa unificada contra os vikings, que devastaram as costas da França, as Ilhas Britânicas e até mesmo partes da Itália. Esses ataques enfraqueceram ainda mais o poder dos monarcas nos reinos divididos, levando à ascensão de governantes locais, que podiam proteger seus territórios dos invasores. Esse processo também contribuiu para a descentralização do poder, à medida que senhores e nobres locais conquistaram maior controle sobre suas terras e seu povo. Embora o Tratado de Verden tenha marcado o início da fragmentação do Império Carolíngio, também desencadeou as forças que eventualmente levariam à criação dos Estados europeus que conhecemos hoje. As divisões políticas criadas por Verden continuariam a moldar a história europeia, influenciando as relações entre reinos e o desenvolvimento das identidades nacionais. O legado do Tratado de Verden é um lembrete de que o processo de formação de estados é frequentemente complexo, confuso e impulsionado por forças externas e internas. Ao analisarmos o Tratado de Verden e seu impacto a longo prazo, podemos nos perguntar: a fragmentação do Império Carolíngio lançou as bases para o moderno sistema de Estados-nação, ou contribuiu para séculos de instabilidade e conflito, que impediram a Europa de alcançar uma unidade duradoura? Teria a Europa se saído melhor se o Império tivesse permanecido unido sob um único governante, ou a fragmentação foi um passo inevitável e necessário na evolução dos reinos europeus? Que lições podemos aprender com a experiência do Império Carolíngio,
e como essas lições se aplicam ao complexo cenário político do mundo moderno. As respostas para essas perguntas permanecem indefinidas, mas a história do Tratado de Verden oferece insights valiosos sobre a dinâmica do poder político, as complexidades da divisão territorial e a natureza duradoura da identidade europeia. Carlos Magno, conhecido como Carlos Magno, é frequentemente considerado uma das figuras mais influentes da história europeia. Seu reinado, que durou de 768 a 814 d. Código, marcou uma virada na história do Reino Franco e na própria história da Europa. A ascensão de Carlos Magno ao poder é uma história de ambição, proeza militar e capacidade de adaptação à complexa dinâmica política e social de sua época. Para compreender o impacto total do reinado de Carlos Magno, é preciso primeiro examinar os anos de formação de sua vida e as forças que moldaram seu caminho até o poder. Carlos Magno nasceu por volta de 747 d. Código, filho de Pepino, o Breve, rei dos francos, e de Bertrada de Lau, uma nobre da corte franca. A infância de Carlos Magno foi marcada pelo complexo cenário político do Reino Franco. A dinastia carolíngia, a qual Carlos Magno pertencia, ascendeu ao poder após o declínio dos reis merovingios, os governantes tradicionais dos francos. Pepino, o Breve, pai de Carlos Magno, usurpou o poder dos merovingios, com o apoio do Papa, fundando efetivamente a dinastia carolíngia, em 751 d. Código. Quando Carlos Magno era criança, o Reino Franco ainda estava em transição. Pepino, o Breve, havia trabalhado para fortalecer o poder da monarquia, mas a estabilidade do reino estava longe de ser garantida. Os carolíngios enfrentavam desafios não apenas de facções francas rivais, mas também de ameaças externas, como os saxões a leste e os lombardos ao sul. O Reino Franco também estava dividido entre vários territórios, o que dificultava a Pepino manter o controle centralizado sobre o império. A educação inicial de Carlos Magno foi provavelmente moldada pelas necessidades da corte real. Embora não fosse tão letrado quanto alguns de seus contemporâneos, Carlos Magno era conhecido por seu grande interesse em aprender, e foi profundamente influenciado pela cultura cristã da época. Mais tarde, ele se tornaria um forte defensor do Renascimento carolíngio, o renascimento cultural que buscava reintroduzir o conhecimento clássico e os valores cristãos no coração da Europa. No entanto, quando jovem, Carlos Magno concentrou-se principalmente em seu treinamento militar e na preparação para um futuro de liderança. Quando Pepino, o Breve, morreu em 768 d. Código, Carlos Magno sucedeu como rei dos francos, ao lado de seu irmão Carlomano. A decisão de dividir o reino entre os dois irmãos era uma prática típica no mundo franco, onde a sucessão era frequentemente uma questão de herança entre herdeiros. No entanto, essa divisão de poder criou tensões entre Carlos Magno e Carlomano. Os dois irmãos nem sempre concordavam sobre como governar o reino, e sua rivalidade acabaria levando a um conflito aberto. Apesar da divisão do reino, Carlos Magno rapidamente se estabeleceu como um governante forte e capaz. Um de seus primeiros desafios foi consolidar sua autoridade sobre os vastos territórios que havia herdado. O Reino Franco não era um estado centralizado, mas um conjunto de regiões com diferentes costumes e leis locais. A tarefa de Carlos Magno era colocar essas terras diversas sob seu controle, e ele o fez com base em uma combinação de força militar, alianças estratégicas e perspicácia política. As primeiras campanhas militares de Carlos Magno concentraram-se principalmente em proteger as fronteiras do Reino Franco e subjugar tribos rebeldes. Sua primeira grande vitória militar ocorreu no início da década de 770, quando lançou uma campanha contra os saxões, uma tribo germânica que vivia a leste do Reino Franco. Os saxões resistiram por muito tempo ao domínio franco, e a campanha de Carlos Magno visava expandir a fronteira oriental do Reino Franco. A conquista dos saxões se tornaria uma das conquistas militares mais significativas de Carlos Magno, e os saxões permaneceriam uma parte fundamental de seu império durante todo o seu reinado. A campanha contra os saxões foi brutal e marcou o início da longa e frequentemente violenta luta de Carlos Magno para submeter as tribos germânicas ao controle franco. Os esforços de Carlos Magno para converter os saxões ao cristianismo foram centrais em sua campanha, e ele usou o poder da Igreja,
Para justificar sua conquista, a conversão forçada dos saxões, juntamente com a destruição de seus locais religiosos pagãos, se tornaria uma característica marcante das genuíno para disseminar o cristianismo, um meio de consolidar seu próprio poder e expandir seu império. Ao mesmo tempo, o reinado de Carlos Magno foi marcado por seus esforços para proteger seu reino de ameaças externas. Em 773, Carlos Magno interveio na Itália para defender os estados papais dos Lombardos, uma tribo germânica, que havia estabelecido seu próprio reino no norte da Itália. Os Lombardos, sob seu rei Desidério, ameaçaram a independência do Papa, e Carlos Magno viu isso como uma oportunidade para fortalecer sua posição na Itália e ganhar o favor da Igreja. A intervenção de Carlos Magno na Itália foi bem sucedida e, em 774, ele derrotou os Lombardos e se declarou rei dos Lombardos. Esta vitória na Itália foi significativa não apenas para as ambições pessoais de Carlos Magno, mas também para o panorama político e religioso mais amplo da Europa. Ao socorrer o Papa, Carlos Magno solidificou seu relacionamento com a Igreja e se posicionou como protetor da cristandade. Esse papel de defensor da Igreja desempenharia um papel crucial na eventual coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano em 800 d. Código. No entanto, apesar de seus sucessos militares, o reinado de Carlos Magno não foi isento de desafios. A necessidade constante de defender o império de ameaças externas e manter o controle sobre um território tão vasto impôs enorme pressão sobre Carlos Magno. O Reino Franco era uma terra de diversas culturas, línguas e tradições, e os esforços de Carlos Magno para unificá-lo eram frequentemente dificultados por rivalidades e rebeliões locais. Sua capacidade de navegar por esses desafios e manter a estabilidade definiria, em última análise, seu legado. Ao relembrarmos os primeiros anos do reinado de Carlos Magno, deparamo-nos com várias questões-chave, o que levou Carlos Magno a empreender campanhas militares tão extensas. Sua busca por poder era puramente motivada pela ambição, ou ele se via como um governante divinamente designado, encarregado de trazer ordem a um mundo fragmentado. Como Carlos Magno equilibrou as demandas da conquista militar com as responsabilidades da governança, e o que seu reinado pode nos ensinar sobre as complexidades de governar um império diverso e fragmentado. A juventude e a ascensão de Carlos Magno ao poder revelam um governante que era tanto guerreiro quanto estadista, um líder que buscou construir um império cristão por meio de conquistas militares, alianças políticas e apoio religioso. Seus sucessos e fracassos moldariam o futuro da Europa, preparando o cenário para sua eventual coroação como imperador do Sacro Império Romano, e marcando o início de um novo capítulo na história europeia. O reinado de Carlos Magno marcou um período de mudanças sem precedentes na Europa, transformando o fragmentado Reino Franco em um vasto e unificado império que abrangia grande parte da Europa Ocidental, tendo consolidado seu poder por meio de campanhas militares e alianças estratégicas. O foco de Carlos Magno mudou para a unificação, a reforma e a cristianização de seus vastos territórios. Seu reinado não se limitou à conquista militar, mas também à criação de um legado que perduraria através dos tempos, moldando o futuro religioso, político e cultural da Europa. Uma das conquistas mais significativas de Carlos Magno foi sua capacidade de unificar as diversas terras da Europa Ocidental sob um único governo. Quando morreu, em 814 d. Código, o Império de Carlos Magno estendia-se dos Pirineus, ao sul, ao Mar do Norte, ao norte, e do Oceano Atlântico, a oeste, as fronteiras das tribos eslavas, a leste. Essa unificação de territórios vastos e diversos não foi pouca coisa. O reino de Carlos Magno era composto por diferentes culturas, línguas e tradições jurídicas. O processo de unificação exigiu não apenas força militar, mas também um equilíbrio cuidadoso entre diplomacia, negociação e o estabelecimento de um propósito comum. Um dos elementos-chave da capacidade de Carlos Magno de manter o controle sobre um império tão vasto foi o uso dos missi dominici, agentes reais enviados para supervisionar a administração local e garantir que as ordens do rei fossem cumpridas. Esses missi eram nomeados por Carlos Magno e eram tipicamente compostos por um nobre e um bispo, uma combinação de autoridade secular e religiosa,
que refletia a crescente influência da Igreja durante seu reinado. Os Missi Dominici desempenharam um papel crucial na manutenção da coesão do Império de Carlos Magno, supervisionando os tribunais locais, coletando impostos e garantindo a aplicação das leis. Carlos Magno também buscou fortalecer seu império por meio de reformas religiosas e culturais. Como cristão devoto, Carlos Magno via a disseminação do cristianismo como central para seu reinado. Ele acreditava que unificar o povo de seu império sob a fé cristã não era apenas uma questão de importância espiritual, mas também de necessidade política. Ao se alinhar à Igreja, Carlos Magno esperava obter o apoio do clero e criar uma base moral e religiosa para seu governo. Um dos passos mais significativos na campanha de cristianização de Carlos Magno foi seu relacionamento com o Papa Leão III. Em 800 d. Código, o apoio de Carlos Magno ao Papa, que havia sido ameaçado por uma rebelião em Roma, levou à dramática coroação de Carlos Magno como Sacro Imperador Romano. Este evento, que ocorreu no dia de Natal na Basílica de São Pedro, em Roma, foi um ponto de virada, tanto no reinado de Carlos Magno, quanto na história da Europa. A coroação de Carlos Magno não foi apenas um triunfo pessoal, foi o início do Sacro Império Romano, uma entidade política que moldaria a história europeia pelos próximos 1000 anos. A coroação de Carlos Magno como Sacro Imperador Romano também marcou o estabelecimento formal da ideia de que o mundo cristão ocidental seria governado por um imperador cristão, com o Papa como líder espiritual desse mundo. Essa relação entre a monarquia e a Igreja foi crucial para a estabilidade do Império de Carlos Magno. Permitiu-lhe manter seu poder e legitimidade, já que a Igreja fornecia não apenas autoridade religiosa, mas também apoio moral ao seu reinado. As reformas de Carlos Magno não se limitaram a questões militares e religiosas. Ele também buscou aprimorar a vida cultural e intelectual de seu império. Carlos Magno era um patrono do conhecimento e incentivou o estabelecimento de escolas e a preservação de textos clássicos. O Renascimento carolíngio, ocorrido durante o reinado de Carlos Magno, foi o renascimento do conhecimento, que buscou reintroduzir o conhecimento clássico e os ensinamentos cristãos no coração da Europa. Carlos Magno convidou estudiosos de toda a Europa para sua corte, incluindo o famoso Alcuino de York, um estudioso inglês, que se tornou o principal conselheiro de Carlos Magno em questões educacionais. Por meio desses esforços, Carlos Magno ajudou a lançar as bases intelectuais para o Renascimento europeu, que surgiria mais tarde nos séculos XII e XIII. O Renascimento carolíngio não se limitou ao renascimento do conhecimento clássico, também se referiu à preservação dos ensinamentos cristãos. As reformas educacionais de Carlos Magno visavam aprimorar a formação moral e espiritual de seus súditos, garantindo que o clero fosse bem educado e capaz de cumprir seus deveres religiosos. Dessa forma, Carlos Magno buscou criar uma sociedade unificada e cristã, onde religião, cultura e governança estivessem interligadas. Apesar dessas reformas ambiciosas, o reinado de Carlos Magno teve seus desafios. A vastidão de seu império, a diversidade de seu povo e a constante ameaça de invasores externos significavam que Carlos Magno estava sempre envolvido em campanhas militares para proteger suas fronteiras. Suas campanhas contra os saxões, iniciadas no final da década de 770, estavam entre as mais brutais de seu reinado. Os saxões, que por muito tempo resistiram à cristianização, foram convertidos à força ao cristianismo, e suas terras foram anexadas ao Império de Carlos Magno. Essas campanhas refletiam o compromisso de Carlos Magno, tanto com a expansão, quanto com a consolidação de seu império, mas também revelavam a natureza brutal da guerra medieval, onde a conversão era frequentemente alcançada por meio da força e da coerção. Carlos Magno também enfrentou ameaças de outras regiões, incluindo os vikings, que começaram a atacar a costa norte de seu império no final do século VIII. Embora Carlos Magno tenha conseguido repelir alguns ataques vikings, seus sucessores teriam dificuldade em defender o império desses ataques cada vez mais frequentes e devastadores. A ameaça viking, combinada com as divisões internas que surgiram após a morte de Carlos Magno, acabaria contribuindo para a fragmentação de seu império. O reinado de Carlos Magno, embora marcado por grandes conquistas, foi, em última análise, um período de transição.
Embora tenha conseguido unificar grande parte da Europa, seu império não foi construído para durar. Sua morte em 814 d. Código deixou o império dividido entre seus 3 netos, e, com o tempo, a vastidão do império se mostrou difícil de governar. Com eficácia, a divisão do império acabaria por levar à fragmentação do Império Carolíngio e à ascensão de reinos europeus separados. O legado de Carlos Magno, no entanto, perdura. Seus esforços para unificar a Europa, sua relação com a Igreja, suas reformas culturais e educacionais, e sua visão de um império cristão, continuariam a influenciar a história europeia por séculos. Seu reinado é frequentemente visto como o início do Sacro Império Romano e um momento decisivo na história da Europa Ocidental. Ao relembrarmos o reinado de Carlos Magno, surgem várias questões. Teria a fusão de poder religioso e político promovida por Carlos Magno estabelecido as bases para as futuras lutas entre Igreja e Estado na Europa? O uso da força militar para alcançar a cristianização seria justificado pelo contexto religioso e político de sua época. E, dada a eventual fragmentação de seu império, a visão de uma Europa unificada sob um único governante seria ambiciosa demais para a época. O reinado de Carlos Magno é um lembrete das complexidades da construção de impérios no período medieval. Foi uma época em que o poder político era frequentemente definido pela conquista militar, pela autoridade religiosa e pela capacidade de manter o controle sobre terras vastas e diversas. Os sucessos e fracassos de Carlos Magno oferecem lições valiosas sobre governança, unidade e os desafios de criar um legado duradouro. A morte de Carlos Magno em 814 d. Código marcou o fim de uma era. O vasto império que ele havia construído, estendendo-se por grande parte da Europa Ocidental, foi deixado para seu filho, Luís, o Piedoso. Embora Carlos Magno tenha unificado com sucesso grande parte da Europa e criado um império que foi reconhecido como o Sacro Império Romano Germânico, o império que ele deixou para trás não foi construído para durar. A dinâmica de poder, as pressões externas e as divisões internas, que existiram durante o reinado de Carlos Magno, seriam difíceis de manter após sua morte, e seu império logo começaria a se fragmentar. Luís, o Piedoso, filho de Carlos Magno, herdou o trono com grandes expectativas. No entanto, seu reinado logo revelaria os desafios de manter um império unificado. Ao contrário de seu pai, que havia habilmente equilibrado conquistas militares, diplomacia e apoio religioso, Luís, o Piedoso, lutou para consolidar o poder. Uma das principais questões que levaram à eventual fragmentação do império foi a prática tradicional de dividi-lo entre os filhos do rei. Quando Luís morreu em 840 d. Código, o reino foi dividido entre seus 3 filhos, Carlos, o Calvo, Luís, o Germânico, e Lotário. A divisão, que visava garantir a paz entre os herdeiros, semeou as sementes do conflito. A mais significativa dessas divisões ocorreu com o Tratado de Vanden, em 843 d. Código, que dividiu o império em 3 reinos. Carlos, o Calvo, recebeu a porção ocidental, que mais tarde se tornaria a França. Luís, o Germânico, recebeu a porção oriental, que eventualmente se tornaria o Sacro Império Romano Germânico. E Lotário recebeu a porção central, que incluía o título imperial e territórios que se estendiam dos Países Baixos ao norte da Itália. Essa divisão, embora tenha resolvido a crise sucessória imediata, também anunciou o início de uma Europa fragmentada. O outrora unificado Império Carolíngio estava agora dividido em reinos menores e concorrentes. A divisão do Império de Carlos Magno teve consequências profundas para o futuro da Europa. A longo prazo, o Tratado de Vanden preparou o cenário para a ascensão de reinos europeus distintos, cada um com sua própria identidade, cultura e sistema político. A porção ocidental do Império, sob Carlos, o Calvo, evoluiu para o Reino da França. O Reino Oriental, governado por Luís, o Germânico, acabaria se tornando o Sacro Império Romano Germânico, uma entidade política complexa, que dominaria a Europa Central durante grande parte do período medieval. O Reino Central, governado por Lotário, era o menos estável, e acabaria se fragmentando em estados menores também. Uma das principais consequências da fragmentação do Império de Carlos Magno foi a ascensão do feudalismo. À medida que o
Poder centralizado dos carolíngios enfraquecia, os senhores e nobres locais tornavam-se mais poderosos. O feudalismo, um sistema em que a terra era concedida em troca de serviço militar e lealdade, tornou-se a estrutura política dominante. Na Europa medieval, na ausência de uma autoridade central forte, os governantes locais preencheram o vácuo de poder, levando a uma sociedade onde o poder era descentralizado, e os senhores locais tinham autonomia significativa. O feudalismo trouxe consigo oportunidades e desafios. Por um lado, permitiu o desenvolvimento das economias locais e o crescimento de cidades e vilas. Por outro, criou um cenário político fragmentado, onde as lealdades eram frequentemente divididas e guerras constantes entre facções rivais se tornaram comuns. A natureza descentralizada do feudalismo também dificultou a construção de uma defesa unificada contra ameaças externas, como os ataques vikings, que assolaram a Europa durante esse período. A queda do Império de Carlos Magno também teve profundas implicações religiosas. Carlos Magno fora um fervoroso defensor da Igreja cristã, e sua relação com o Papa fora fundamental para seu poder. A coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano, pelo Papa Leão XIII em 800 d. Código, foi um momento decisivo na história da Igreja e do Império. No entanto, após a morte de Carlos Magno, a relação entre a Igreja e o Império começou a evoluir. A fragmentação do Império dificultou o controle do imperador sobre a Igreja, e, com o passar dos séculos, o poder do Papa aumentou, enquanto o do imperador declinou. A Igreja, no entanto, continuou a desempenhar um papel significativo na política europeia. Ela proporcionou um senso de unidade e estabilidade em tempos de fragmentação política. Os mosteiros, que haviam florescido sob Carlos Magno, tornaram-se centros de aprendizado e cultura. O renascimento carolíngio, que fizera parte dos esforços de Carlos Magno para reviver o aprendizado clássico, continuou a influenciar a vida intelectual europeia, muito depois de sua morte. Enquanto o próprio império se desintegrava, a Igreja ajudou a preservar um senso de continuidade na Europa Ocidental. O legado de Carlos Magno, embora não seja de unidade política, ainda é evidente nas nações modernas da Europa. A divisão de seu império lançou as bases para o surgimento dos estados europeus que conhecemos hoje. O Reino da França, o Sacro Império Romano e outros estados que evoluíram a partir do Império de Carlos Magno moldariam o cenário político e cultural da Europa por séculos. Apesar da eventual fragmentação de seu império, a visão de Carlos Magno de uma Europa cristã unida teve efeitos duradouros. Seu reinado ajudou a solidificar a ideia da cristandade, uma ideia que continuaria a moldar a política europeia durante grande parte da Idade Média. A relação entre a Igreja e o Estado, tão central no reinado de Carlos Magno, continuaria a ser uma fonte de tensão e conflito ao longo da história europeia, à medida que governantes e líderes religiosos disputavam poder e influência. A questão permanece, no entanto, o Império de Carlos Magno poderia ter sobrevivido se tivesse permanecido unificado sob um único governante. A divisão de seu império era inevitável, dados os desafios de governar um território tão vasto e diverso. E o que a experiência de Carlos Magno nos diz sobre a natureza da construção de impérios e a dificuldade de criar uma unidade duradoura. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, o reinado de Carlos Magno oferece lições valiosas sobre liderança, governança e os desafios da construção de impérios. Embora seu império possa não ter sobrevivido intacto, seus esforços para unir a Europa, sob uma única bandeira cristã, prepararam o cenário para o desenvolvimento futuro dos Estados europeus. Seu reinado marcou o início do período medieval, e sua influência ainda pode ser sentida no mundo moderno. O legado de Carlos Magno é um testemunho do impacto duradouro de uma liderança forte, do compromisso religioso e do renascimento cultural na formação do curso da história. O desenvolvimento do feudalismo na Europa medieval foi um processo complexo e gradual, moldado pelo colapso do Império Romano do Ocidente e pela subsequente ascensão de reinos bárbaros. No século V, o Império Romano do Ocidente já havia iniciado seu longo declínio, atormentado por divisões internas, conflitos econômicos e pressões externas de invasões bárbaras. A queda de Roma em 476 d. Código marcou um momento decisivo na história europeia. Com o Império
outrora uma força dominante no Mediterrâneo, desintegrando-se em territórios menores e fragmentados, governados por várias tribos bárbaras. Com a queda do Império Romano, as instituições que antes proporcionavam estabilidade e ordem começaram a ruir. O governo romano centralizado, com sua complexa estrutura burocrática, foi substituído por sistemas de governo mais localizados. Na ausência de uma autoridade central forte, senhores da guerra locais, líderes tribais e famílias nobres assumiram o poder sobre regiões e territórios. Esses novos governantes, que frequentemente vinham de tribos bárbaras como os visigodos, ostrogodos, francos e lombardos, foram incumbidos de governar terras que outrora haviam feito parte do vasto Império Romano. No entanto, ao contrário dos romanos, esses governantes não tinham os recursos ou a experiência administrativa para manter o controle centralizado sobre territórios tão extensos. Ao mesmo tempo, o colapso do Império Romano levou ao colapso da complexa economia romana. As cidades e redes comerciais outrora prósperas que se estendiam por todo o Império foram destruídas, e muitas áreas entraram em um período de declínio econômico e social. Diante dessa instabilidade, a economia rural começou a ganhar importância. Em vez de depender do comércio e da indústria, muitas regiões recorreram à agricultura como principal meio de subsistência. A necessidade de proteção, tanto contra ameaças externas, como invasores, quanto contra a instabilidade interna, tornou necessário que as pessoas formassem alianças com proprietários de terras e líderes militares locais. Nesse contexto, os fundamentos do feudalismo começaram a tomar forma. O feudalismo, como evoluiria posteriormente, era um sistema baseado na relação entre senhores e vassalos, no qual terras ou feudos eram concedidas em troca de serviço militar, lealdade e apoio. Esse sistema era uma resposta à fragmentação do poder político e à necessidade de controle descentralizado na ausência de uma autoridade central forte. Mas como esse sistema emergiu do caos do mundo pós-romano, a transformação em um sistema feudal pode ser atribuída a vários desenvolvimentos importantes. Primeiro, o colapso das estruturas administrativas romanas e a perda do poder centralizado levaram à ascensão de governantes locais, que assumiram o controle das terras e dos povos dentro de seus territórios. Esses novos governantes fossem reis, senhores da guerra ou nobres locais, dependiam da lealdade pessoal e da força militar para manter o controle. Como resultado, a terra tornou-se a principal fonte de poder. Aqueles que a possuíam tinham a capacidade de comandar recursos, proteger seu povo e formar exércitos. Em segundo lugar, a insegurança e a instabilidade do período tornaram necessário que as pessoas buscassem proteção junto aos governantes locais. Sem um governo central para aplicar as leis e garantir a segurança, camponeses e agricultores recorreram a poderosos proprietários de terras, em busca de proteção, em troca de uma parte de sua produção. A proteção que os senhores ofereciam, em troca desse trabalho, formou a base do contrato feudal. Esse arranjo deu origem às relações de senhorio e vassalagem características da sociedade feudal. O terceiro desenvolvimento que lançou as bases para o feudalismo foi o papel da Igreja cristã. A Igreja, que por muito tempo fora uma instituição poderosa no Império Romano, tornou-se ainda mais influente após a queda do Império. Em um mundo onde governantes seculares careciam da infraestrutura de um governo central, a Igreja tornou-se uma fonte de estabilidade e autoridade. Os líderes eclesiásticos frequentemente atuavam como mediadores em disputas, ajudavam a manter a ordem social e forneciam uma estrutura moral para o relacionamento entre senhores e vassalos. Ao analisarmos esse período inicial, devemos nos perguntar: o feudalismo foi uma consequência inevitável do colapso do Império Romano, ou a Europa poderia ter desenvolvido um sistema de governança diferente? O papel da Igreja na formação do feudalismo foi resultado de seu desejo de poder, ou surgiu da necessidade de preencher o vácuo deixado pelo declínio da autoridade romana? Com o desenrolar do século IX, o sistema feudal na Europa começou a tomar forma mais clara. A decadência do Império Romano do Ocidente e as subsequentes invasões de vários grupos bárbaros deixaram a Europa fragmentada, com um vácuo de poder que exigia uma nova ordem social e política. Na época do Império Carolíngio, as raízes do feudalismo já estavam sendo plantadas. No entanto, foi no período subsequente à morte de Carlos Magno e ao Tratado de Vanden,
em 843 d. Código que o sistema feudal realmente começou a se consolidar em toda a Europa. No cerne do feudalismo estava a relação entre senhores e vassalos, um vínculo baseado em obrigações mútuas e terras. A terra, que outrora fora domínio do Império Romano, tornou-se o bem central em uma sociedade onde o serviço militar, a lealdade e a posse de terras eram cruciais. O rei, como proprietário máximo de terras, concedia grandes porções de terra, chamadas feudos, aos seus nobres ou vassalos de maior confiança, em troca de serviço militar e fidelidade. Por sua vez, esses vassalos subcediam porções de seus feudos a vassalos menores, que, por sua vez, podiam dividir suas terras ainda mais. Essa distribuição hierárquica de terras formava a complexa teia de relações que caracterizava a sociedade feudal. O rei, no topo dessa hierarquia, não era um monarca no sentido moderno. Sua autoridade baseava-se mais em relações pessoais do que no controle absoluto sobre seus súditos. Os reis frequentemente tinham poder limitado para governar diretamente suas terras, especialmente em um mundo onde as comunicações eram lentas e os recursos escassos. Em vez disso, seu poder era em grande parte simbólico, e eles dependiam de senhores locais para governar seus territórios. O papel do rei não era apenas oferecer proteção e garantir a segurança do reino, mas também manter a ordem cristã, com o apoio da igreja. Os senhores ou nobres locais, os destinatários dos feudos do rei, desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do feudalismo. Esses senhores tinham controle substancial sobre as terras que lhes eram concedidas, e eram responsáveis por administrá-las, coletar impostos, e manter a lei e a ordem. No entanto, a terra não era inteiramente deles para fazerem o que quisessem. Eles estavam vinculados por obrigações ao seu rei ou imperador, particularmente a promessa de serviço militar. Em troca de seus feudos, esses senhores tinham que recrutar e liderar soldados, quando o rei os convocasse. Dessa forma, os nobres asseguravam seu próprio poder por meio das terras que controlavam e do serviço militar que deviam ao monarca. Mas o sistema estava longe de ser centralizado. Na prática, os nobres atuavam como governantes quase independentes dentro de seus próprios territórios. Governavam os assuntos locais, administravam a justiça e, frequentemente, mantinham seus próprios tribunais. Essa descentralização de poder era uma das características definidoras do feudalismo e levaria à fragmentação política, já que os senhores regionais frequentemente agiam em seus próprios interesses, às vezes, em conflito direto com a autoridade central do rei. O feudalismo também trouxe consigo uma mudança na estrutura social da Europa. A grande maioria das pessoas na sociedade feudal eram camponeses, que trabalhavam as terras pertencentes aos senhores, em troca de proteção. Esses camponeses, frequentemente chamados de servos, estavam vinculados à terra, e não podiam sair dela, sem a permissão do senhor. Embora não fossem escravos em sentido estrito, os servos tinham pouquíssimos direitos, e eram obrigados a entregar uma parte de sua produção agrícola aos seus senhores, em troca de proteção e do direito de trabalhar a terra. A igreja desempenhou um papel indispensável na ascensão do feudalismo, servindo tanto como força estabilizadora quanto como poderosa entidade política. Após a queda do Império Romano, a igreja emergiu como uma instituição fundamental, que fornecia tanto orientação espiritual, quanto autoridade temporal. A autoridade da igreja era frequentemente vista como divinamente ordenada, conferindo-lhe enorme poder tanto sobre os governantes quanto sobre seus súditos. À medida que o feudalismo se desenvolvia, a igreja se enraizou profundamente no tecido social e político da Europa. Líderes eclesiásticos, incluindo bispos e abades, frequentemente recebiam terras de reis e nobres, em troca de lealdade, serviço militar ou outras formas de apoio. Um dos papéis cruciais da igreja na sociedade feudal era legitimar o poder de reis e senhores. Por meio dela, os governantes obtinham a aprovação divina para seus reinados, o que reforçava a estrutura hierárquica da sociedade feudal. Oficiais da igreja eram frequentemente chamados a atuar como mediadores em disputas entre senhores, e a própria igreja frequentemente detinha vastas extensões de terra, tornando-se uma das proprietárias de terras mais ricas e poderosas da Europa medieval. Além disso,
O papel da Igreja no feudalismo estendeu-se à educação e à preservação cultural. Os mosteiros foram os principais centros de aprendizagem durante o início do período medieval, preservando importantes textos religiosos e clássicos. A Igreja também desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo pela Europa, particularmente na conversão das tribos pagãs que foram incorporadas ao sistema feudal. A interligação entre o feudalismo e a Igreja criou um sistema de natureza religiosa e política. À medida que os senhores buscavam a bênção da Igreja, garantiam que seu poder fosse reforçado pela autoridade divina. Ao mesmo tempo, a Igreja se envolveu nas lutas econômicas e militares da Europa feudal, frequentemente atuando tanto como guia espiritual quanto como ator político. No entanto, a relação entre governantes seculares e a Igreja nem sempre foi harmoniosa, e tensões surgiam ocasionalmente em torno do controle de terras, nomeações e outras questões. A controvérsia das investiduras, um conflito entre o Papa e governantes seculares sobre quem tinha o direito de nomear bispos e abades, foi um dos exemplos mais significativos do envolvimento da Igreja em assuntos políticos. O feudalismo também contribuiu para o desenvolvimento de um sistema de lei e ordem. Embora não houvesse um código legal universal, os costumes e acordos locais entre senhores e vassalos formavam a base da justiça na sociedade feudal. As obrigações dos vassalos para com seus senhores eram codificadas em um conjunto de leis e práticas não escritas, frequentemente chamado de contrato feudal. Esse contrato estabelecia as responsabilidades mútuas entre senhores e vassalos, especificando os serviços devidos em troca de terras e proteção. No entanto, a natureza descentralizada do feudalismo significava que a aplicação da lei era frequentemente inconsistente, com diferentes regiões tendo suas próprias leis e costumes. Ao observarmos a ascensão do feudalismo, surgem várias questões, como o feudalismo, um sistema baseado no poder local e na lealdade pessoal, moldou o desenvolvimento dos reinos e monarquias europeus. Em que medida o feudalismo foi responsável pela fragmentação política da Europa medieval? E, dado o papel central da Igreja tanto na política quanto na sociedade, como o equilíbrio de poder entre a monarquia e a Igreja evoluiu ao longo dos séculos. A ascensão do feudalismo preparou o cenário para o período medieval, moldando o cenário político e social da Europa por séculos. Proporcionou estabilidade a um mundo fragmentado, mas também reforçou as divisões que mais tarde se tornariam uma marca registrada da política europeia. O feudalismo, com seu sistema de poder baseado na terra e obrigações recíprocas, continuaria a influenciar o desenvolvimento das nações europeias, muito depois da queda do Império Carolíngio. O feudalismo, à medida que se enraizou e evoluiu na Europa medieval, mudaria o cenário político, econômico e social do continente por séculos. O sistema, construído com base em concessões de terras, serviço militar e obrigações recíprocas, não apenas proporcionou estabilidade no início do período medieval, como também lançou as bases para a ascensão de poderosos reinos europeus e o desenvolvimento de monarquias centralizadas. À medida que o feudalismo se espalhava pela Europa, fomentou uma hierarquia complexa de relações e uma estrutura descentralizada, que mais tarde seria desafiada e reformada nos séculos seguintes. O legado do feudalismo pode ser visto na forma como influenciou a formação dos principais reinos europeus, que surgiram no período medieval. De muitas maneiras, o feudalismo forneceu a estrutura para o estabelecimento dos reinos, que mais tarde dominariam a Europa, como a França, a Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico. O sistema ajudou a criar um senso de governo localizado, onde cada senhor controlava terras e pessoas dentro de seus territórios, e o rei ou imperador servia como um chefe simbólico do reino. Na ausência de um poder central forte, o sistema feudal permitia autonomia e governança locais, mesmo permanecendo vinculado a uma estrutura política mais ampla. Um dos aspectos mais notáveis do feudalismo foi seu papel na centralização gradual do poder em certos reinos europeus. Enquanto a Europa medieval inicial foi marcada pela descentralização da autoridade exemplificada pelos numerosos senhores feudais, bispos locais e vassalos, que exerciam controle substancial sobre seus territórios, o eventual desenvolvimento de monarquias mais fortes levaria ao declínio do feudalismo. Reis, que antes dependiam do apoio militar de senhores locais, começaram a afirmar sua própria autoridade,
e a estabelecer governos centralizados. Esse processo de centralização, que ocorreu nos séculos XII e XIII, foi impulsionado pela necessidade de governança e defesa mais eficientes contra ameaças externas, como os ataques vikings ou a ameaça de invasão de reinos rivais. Na França, por exemplo, a dinastia capetiana, que começou com a ascensão de Hugo Capeto ao trono em 987, consolidou gradualmente o poder sobre os vastos e fragmentados territórios do reino. Com o tempo, os monarcas da França expandiram sua influência para além do coração original do reino, colocando várias regiões sob controle real direto. Esse processo frequentemente envolvia o enfraquecimento do poder de senhores e nobres locais, que antes detinham autoridade significativa em suas próprias terras. Da mesma forma, na Inglaterra, o estabelecimento da monarquia inglesa e a criação de um reino unificado, sob os reis anglo-saxões, seguidos pela conquista normanda de 1066, contribuíram para o declínio do feudalismo nas Ilhas Britânicas. À medida que os reis começaram a exercer uma autoridade mais centralizada, o poder político e militar de senhores e barões individuais foi gradualmente diminuído. A ascensão das monarquias centralizadas, contudo, não significou o desaparecimento imediato do feudalismo. De fato, o legado das estruturas feudais perdurou por séculos, mesmo com os reis buscando afirmar seu domínio. Em muitos reinos, os laços entre senhores e vassalos persistiram em diversas formas, e as implicações políticas, sociais e econômicas do feudalismo estavam profundamente enraizadas na sociedade europeia. A relação entre terra, lealdade e serviço militar continuou a influenciar a estrutura da aristocracia europeia, muito depois do colapso do feudalismo, como sistema político abrangente. Economicamente, o feudalismo teve um profundo impacto no desenvolvimento dos sistemas agrícolas e comerciais da Europa. A vasta maioria dos europeus eram camponeses, que trabalhavam a terra sob o controle de seus senhores. Os servos, a classe mais baixa do sistema feudal, eram vinculados à terra, e não podiam sair dela, sem a permissão de seu senhor. Em troca do direito de viver e trabalhar na terra, os servos eram obrigados a fornecer uma parte de seu trabalho, ou produção agrícola ao seu senhor. O sistema econômico era predominantemente rural, com economias locais construídas em torno da propriedade senhorial. Embora o comércio tenha começado a crescer durante o final do período medieval, particularmente com o crescimento das cidades, a base da economia europeia permaneceu enraizada na agricultura. O feudalismo também teve implicações importantes para a hierarquia social e a estrutura de classes. O sistema reforçava uma ordem social rígida, onde reis, senhores, cavaleiros e clérigos estavam no topo, e camponeses e servos formavam a maioria na base. Embora a mobilidade fosse limitada, a estabilidade da sociedade feudal era reforçada por obrigações mútuas entre as diferentes classes. Os senhores forneciam proteção e terras aos seus vassalos, enquanto os vassalos, por sua vez, ofereciam serviço militar ou outras formas de apoio. Os laços de lealdade entre senhores e vassalos eram centrais para o funcionamento do feudalismo, e essas relações eram frequentemente solidificadas por juramentos de fidelidade e atos de lealdade. No entanto, embora o feudalismo tenha trazido uma sensação de estabilidade a uma Europa fragmentada, também contribuiu para a fragmentação política. Com o poder dividido entre numerosos senhores, governantes locais e o monarca, tornou-se difícil estabelecer governos centrais fortes. Essa descentralização tornou mais difícil para os reis governarem com eficácia e defenderem seus territórios contra ameaças externas. De fato, grande parte da história medieval europeia foi marcada pela luta pela autoridade real contra o poder dos nobres locais e a crescente influência da Igreja. O papel da Igreja na sociedade feudal também foi significativo. A Igreja desempenhou um papel fundamental na legitimação da autoridade de monarcas e nobres, frequentemente abençoando seus reinados e fornecendo justificativa moral para suas ações. As terras da Igreja eram algumas das mais valiosas na sociedade feudal, e bispos e abades exerciam considerável poder como líderes religiosos e proprietários de terras. A Igreja também desempenhou um papel central na educação e na preservação do conhecimento durante o período medieval, com mosteiros e escolas catedrais, servindo como importantes centros de aprendizagem. Com o passar dos séculos, o crescimento das cidades
A ascensão da classe mercantil e o fortalecimento crescente das monarquias centralizadas contribuíram para o declínio gradual do feudalismo. A expansão das cidades e das redes comerciais, especialmente após o século XI, criou uma nova ordem econômica, menos dependente da produção agrícola e mais focada no comércio e na indústria. No final da Idade Média, o sistema feudal começou a ruir sob o peso desses novos desenvolvimentos, dando lugar a formas mais modernas de governo e sociedade. No entanto, o legado do feudalismo continuaria a moldar as estruturas políticas e sociais da Europa pelos séculos seguintes. Muitos dos princípios fundamentais do feudalismo, a relação entre terra e poder, a hierarquia da nobreza e a conexão entre monarquia e igreja, continuaram a influenciar a sociedade europeia até o início do período moderno. Olhando para a ascensão e o legado do feudalismo, surgem várias perguntas. Em que medida o feudalismo contribuiu para a fragmentação política e social da Europa medieval? Como o sistema de poder e lealdade baseado na terra moldou o desenvolvimento dos reinos e estados europeus? E, dada a crescente influência das cidades e do comércio, qual o papel do feudalismo em impedir a ascensão de monarquias centralizadas? O feudalismo, como sistema de governança e organização social, foi tanto um produto de seu tempo, quanto uma força que moldaria o futuro da Europa. Proporcionou estabilidade a um mundo fragmentado e incerto, mas também criou divisões que levariam séculos para serem superadas. Seu legado está entrelaçado na história da Europa, e sua influência ainda pode ser sentida nas estruturas políticas e sociais do mundo moderno.